Esta história ocorreu em 2003 e lembra um enredo de suspense. Os moradores da pequena cidade de Gnome, localizada na costa oeste do Alasca, ficaram chocados quando o corpo nu de uma residente local, a jovem de 19 anos Sonia Ivanov, foi encontrado nos arredores da cidade. A população de Gnome na época era um pouco mais de 3.000 pessoas, e todos eles se conheciam de vista. A terrível descoberta fez os moradores se perguntarem o quanto eles conheciam seus vizinhos, amigos e colegas, afinal, talvez o assassino fosse um deles. Sonia Dora Nishuk Ivanov nasceu em 13 de abril de 1984 em Unalakleet, Alasca. Ela era uma das 6 crianças de seus pais e pertencia a uma população indígena, mais especificamente, os Anupiat, um dos povos esquimós. Após se formar no ensino médio com honras, Sonia tinha como objetivo frequentar a faculdade. Depois de passar a vida em um lugar com um clima severo, ela sonhava em se mudar para o Havaí, mas para isso, ela precisava ganhar dinheiro, o que decidiu fazer por conta própria. Em 2002, Sonia deixou sua cidade natal, Unalakleet, onde viviam cerca de 600 pessoas, e se mudou para Gnome. Lá, ela conseguiu um emprego como secretária no hospital local e começou a economizar para sua viagem dos sonhos para o Havaí. No outono de 2003, Sonia estava programada para ir ao Havaí, mas todos os seus planos foram arruinados algumas semanas antes de partir. Após se mudar para Gnome, Sonia passou a morar no mesmo quarto com sua amiga Tamara. Na noite de 10 de agosto de 2003, elas saíram juntas para encontrar outros amigos. Pouco depois da 1h da manhã, Sonia voltou para casa, enquanto sua amiga Tamara decidiu continuar saindo com outros amigos. Como os moradores de Gnome se conheciam, nem Sonia nem seus amigos estavam preocupados quando ela foi para casa. No entanto, ao retornar para casa, Tamara descobriu que Sonia não estava em seu quarto. Na manhã seguinte, ela começou a ligar para Sonia e os amigos dela para descobrir onde sua amiga estava, mas ninguém sabia onde ela poderia estar. No dia 12 de agosto, aproximadamente 40 horas após seu desaparecimento, a polícia iniciou uma investigação e examinou o quarto de Sonia, encontrando seus objetos de valor e alguns documentos, o que os levou a concluir que a garota não poderia ter simplesmente deixado a cidade. Em 13 de agosto, a busca começou, envolvendo policiais locais e voluntários. No mesmo dia, às 8h30, uma das equipes de busca encontrou o corpo de Sonia perto de uma pedreira nos arredores da cidade. Nesse momento, o escritório de polícia local consistia em 8 pessoas, um chefe e 7 oficiais em diferentes posições. O que todos tinham em comum era a falta de experiência em investigar crimes desse tipo. Diante disso, o chefe da polícia de Gnome solicitou a ajuda da polícia estadual. Uma equipe de investigadores e especialistas forenses voou de Anchorage para auxiliar. Enquanto esperavam pela chegada da equipe, a polícia local fez o possível para preservar a cena do crime. No dia seguinte, os policiais de Anchorage chegaram à cena do crime e começaram a trabalhar imediatamente. O corpo de Sonia estava nu, exceto por uma meia em seu pé esquerdo. Ela não estava usando roupas ou pertences pessoais. Durante a análise inicial, os cientistas forenses encontraram uma ferida de entrada de bala na parte de trás da cabeça, que estava escondida sob o cabelo de Sonia. Após a conclusão do trabalho na cena do crime, o corpo foi enviado para uma autópsia, durante a qual foi determinada a causa da morte da garota, uma ferida de bala na parte de trás da cabeça. Apesar de estar nua, não havia sinais de que Sonia tivesse tido relações sexuais antes de sua morte, e ela também não apresentava feridas de defesa. Devido ao fato de que a bala removida de sua cabeça foi disparada a curta distância, sua morte parecia mais com uma execução. Enquanto os policiais de Anchorage examinavam as evidências, os policiais locais entrevistaram amigos e colegas de Sonia para tentar descobrir quem poderia ter desejado prejudicá-la. No entanto, isso não levou a resultados, uma vez que a garota não tinha conflitos com ninguém e se dava bem com todos. À medida que o tempo passava, a tensão entre os moradores da cidade aumentava, pois o assassino poderia ser alguém muito conhecido que continuava solto. 6 semanas após a morte de Sonia, em 23 de setembro de 2003, um carro de patrulha com a placa 321 foi roubado do estacionamento da polícia local. O oficial Byron Redburn, ao qual o carro estava atribuído, dirigiu seu próprio veículo ao redor da cidade e dos arredores em busca do carro de patrulha roubado. Ele fez isso à noite,
Presumindo que se o carro de patrulha fosse roubado por adolescentes para fins de entretenimento, eles provavelmente acenderiam as luzes de emergência e seriam visíveis à distância. Por volta das 3h30 da manhã, ele ouviu seu colega, o oficial Owens, que estava de plantão naquela noite, pedir reforços. Owens relatou que havia encontrado um carro roubado perto de uma das minas, e ao tentar se aproximar, foi alvejado. Redburn se apressou em ajudar, e quando chegou, encontrou Owens, assustado, mas felizmente ileso. O atirador conseguiu escapar, abandonando o carro de patrulha roubado com a placa 321. Poucos minutos depois, outros policiais chegaram ao local e a área foi isolada. Ao amanhecer, um helicóptero foi colocado no ar para tentar encontrar o homem que roubou o carro e atirou em um policial. No entanto, a busca foi mal sucedida, e o intruso conseguiu escapar. Um detalhe de particular interesse era o carro com a placa 321. A janela do motorista estava quebrada, e isso provavelmente foi como o ladrão entrou no veículo. Mas o que era mais importante, havia um envelope no banco do passageiro, com o crachá de trabalho de Sônia, contendo seu nome e foto, e uma carta ameaçadora. A carta dizia: "Porcos, eu odeio policiais, eu odeio todos vocês. Sônia foi apenas uma pessoa no lugar errado na hora errada. Vocês deveriam ser mais cuidadosos. Eu observo cada passo que vocês dão. Me deixem em paz, e eu deixarei vocês em paz. Eu também vou atirar em suas cabeças se vocês se aproximarem." O autor da carta deixava claro que estava envolvido na morte de Sônia, e não havia impressões digitais, DNA ou outras evidências no envelope. O que aconteceu apenas reforçou a crença de que alguém na comunidade, que todos conheciam, estava jogando um jogo duplo. Nessas situações, as pessoas começam a perder a confiança e a suspeitar até mesmo dos mais próximos. A carta ameaçadora foi encontrada em um carro de patrulha roubado em 24 de setembro de 2003. Antes de prosseguir, precisamos voltar para a noite em que Sônia voltou para casa sozinha, por volta das 2h30 da manhã de 11 de agosto de 2003. Dois residentes locais, Florence Abrams e sua irmã Dani, estavam sentados na varanda da casa de sua mãe quando viram alguém passar pela calçada. Essa pessoa era Sônia, e Dani, que estava no último ano do ensino médio, a conhecia porque ambas jogavam basquete em uma liga da cidade. Sônia passou pelas irmãs a cerca de 5 metros de distância, e elas trocaram cumprimentos. Sônia continuou a andar um pouco mais e parou a um quarteirão de distância, onde um carro de polícia parou ao seu lado. As irmãs observaram Sônia inclinar-se no carro, e a janela do lado do passageiro deslizou para baixo. Após alguns momentos, ela abriu a porta e entrou, e depois disso, ninguém a viu viva. No dia 14 de agosto, as autoridades da cidade confirmaram oficialmente que o corpo encontrado perto da pedreira pertencia a Sônia Ivanov. Florence, que tinha 32 anos, sabia que precisava relatar à polícia que ela e sua irmã tinham visto Sônia entrar em um carro de polícia naquela noite. No entanto, ela temia que, ao ligar para a delegacia, acabasse falando com o mesmo homem que dirigiu o carro de polícia naquela noite, e ela e sua irmã poderiam sofrer o mesmo destino que Sônia. No entanto, ela percebeu que o culpado poderia escapar da punição se não relatasse o que aconteceu, então Florence ligou para a polícia e contou tudo. Nas 3 semanas seguintes, ela ficou ansiosa, pois não houve desenvolvimentos e ninguém a contatou ou a entrevistou, o que aumentou sua desconfiança em relação à polícia. Somente 3 semanas depois, um dos investigadores de Anchorage que estava estudando o caso descobriu informações sobre a ligação de Florence. Ele imediatamente foi até a casa dela para obter seu depoimento. O motivo pelo qual a mulher não havia sido entrevistada anteriormente não estava claro, mas foi atribuído a um acúmulo de trabalho e problemas com as ligações telefônicas. A nova informação mudou radicalmente o curso da investigação, pois agora as pistas levavam diretamente à delegacia de polícia, onde, além do chefe, havia outras 7 pessoas trabalhando. Todos os policiais locais foram afastados da investigação da morte de Sônia. Era necessário descobrir qual dos 8 policiais locais havia pegado Sônia antes de sua morte. Os suspeitos foram reduzidos a 2, depois que foi revelado que apenas 2 policiais, o oficial Matthew Owens e o oficial Stampskoia, estavam de serviço na noite do desaparecimento da garota.
Owens e Piscoia foram questionados, e ambos negaram qualquer contato com Sonia naquela noite. Para determinar qual deles estava mentindo, eles foram solicitados a fazer um teste de polígrafo, que foi marcado para 24 de setembro. Owens e Piscoia concordaram em fazer o teste e viajar para Anchorage de avião naquela data. No entanto, lembre-se de que em 23 de setembro, um carro de patrulha foi roubado e mais tarde foi encontrado por Owens, que ele próprio alegou ter sido baleado várias vezes pelo perpetrador com uma arma de fogo. No entanto, Stan Piscoia embarcou em um avião e voou para Anchorage, onde passou no teste de polígrafo sem problemas. O oficial Matthew Owens precisou de um dia para se recuperar do incidente da noite anterior e, consequentemente, não viajou para Anchorage. Isso tornou Matthew Owens o principal suspeito, e os investigadores se concentraram nele. Um novo teste de polígrafo foi agendado para 28 de setembro, e Owens falhou quando questionado sobre a sequência de eventos da noite em que ele estava de serviço e quando Sonia desapareceu. Entrevistas com testemunhas mostraram que ninguém na cidade o viu entre 0h53 e 2h50, o que levou os investigadores a concluir que ele estava agindo de forma suspeita. Um experimento de investigação foi realizado para recriar os eventos da noite em que Owens encontrou o carro roubado e supostamente foi baleado. No entanto, mais uma vez, Matthew deu testemunhos contraditórios e ficou confuso sobre os detalhes, o que levou os investigadores a acreditar que o incidente foi encenado. Em 23 de setembro, enquanto estava de serviço e sabendo que ele estava prestes a fazer um teste de polígrafo, no qual estava certo de que falharia, Owens, que tinha acesso às chaves dos carros no estacionamento, roubou um carro de patrulha atribuído a outro oficial. Ele organizou essa encenação para desviar a suspeita de si mesmo e ter uma desculpa para não comparecer ao teste. Profissionais do perfil policial, após analisar a carta encontrada no carro de polícia roubado, concluíram que era muito provável que a pessoa que a escreveu chamasse os policiais de porcos para fazer todos acreditarem que ele não era um deles. No entanto, como o oficial Piscoia havia ido para Anchorage para fazer o teste de polígrafo e o havia passado sem dificuldades, só restava uma pessoa que queria desviar a suspeita, Matthew Owens. Quando o corpo de Sonia foi encontrado, Matthew estava de folga naquele dia, mas mesmo assim apareceu na cena do crime, apesar de não ter como saber sobre isso. A informação sobre a descoberta não foi transmitida pelos canais de comunicação da polícia, com medo de que se espalhasse pela cidade antes do tempo. De acordo com a investigação, nenhum dos colegas de trabalho ou das pessoas que encontraram o corpo informou sobre isso, mas, de alguma forma, ele apareceu na cena. Depois de falar com sua ex-esposa durante a investigação, os detetives descobriram outro detalhe importante. Ela se lembrou de que, em 12 de agosto, Matthew a ligou e pediu que ela buscasse o filho de 4 anos deles, que estava visitando naquele dia. Isso aconteceu às 16h30, e Matthew explicou que precisava ir trabalhar mais cedo porque uma garota estava desaparecida na cidade. É importante observar que essa conversa ocorreu antes de o amigo de Sonia relatar o desaparecimento dela. Owens alegou que a esposa se confundiu com a data, mas parece improvável, uma vez que ela se lembra que era o aniversário dele. Em 25 de outubro de 2003, Matthew Owens, 28 anos, foi preso e, pouco depois, foi demitido da força policial e acusado no caso de Sonia Ivanov, além de acusado de adulterar evidências físicas relacionadas com o roubo encenado de um carro de patrulha. Ele continuou a insistir em sua inocência, e, quando sua prisão se tornou pública, várias mulheres entraram em contato com a polícia e relataram que Owens, abusando de seu cargo oficial e enquanto estava de serviço, as forçou a manter relações íntimas com ele, ameaçando-as de violência e dizendo que a delegacia de polícia acreditaria nele, e não nelas. Todas as mulheres que sofreram com as ações do oficial tinham duas coisas em comum: eram indígenas e estavam sob a influência de álcool no momento do incidente. Como resultado da investigação oficial, ficou sabido que a delegacia de polícia local havia ignorado repetidos relatos de violência. Posteriormente, duas mulheres prejudicadas pelas ações de Matthew Owens e pela inação da delegacia entraram com processos judiciais contra a cidade de Gnome. Ambos os casos foram resolvidos fora dos tribunais. Todas as informações mencionadas levaram os investigadores a especular que, na noite do desaparecimento de Sonia, Owens estava agindo de acordo com um padrão familiar. Talvez ele tenha oferecido uma carona para a garota e foi por isso que ela entrou em seu carro,
mas é possível que ele tenha apontado uma arma para ela, forçando-a a entrar. No entanto, ao contrário das vítimas anteriores, Sonia não estava embriagada. Sabendo como as coisas terminaram para ela, é possível concluir que ela se recusou a ceder a Owens e satisfazer suas necessidades. Ele temia que a garota pudesse denunciá-lo, então decidiu se livrar dela. Conhecendo os procedimentos de investigação criminal, Owens forçou Sonia a se despir, uma vez que seu DNA poderia ter ficado em suas roupas. Esta é apenas a versão das autoridades, pois Owens nunca fez uma confissão. Os detetives descobriram durante a investigação que ele foi visto em um acampamento de caça alguns dias após a morte de Sonia, onde estava queimando alguns itens. Documentos judiciais mostram que a polícia fez uma busca no local da fogueira e encontrou evidências, como ilhóis de jeans e sapatos que coincidiam com as marcas das roupas e sapatos que Sonia estava usando na noite em que desapareceu. Também foi encontrado no local da busca um chaveiro que se assemelhava à chave da casa onde Sonia morava, mas devido à deformação causada pelo fogo, os especialistas não puderam determinar com certeza que era a mesma chave. A arma do crime nunca foi encontrada, pois é improvável que o oficial de polícia tenha usado sua arma de serviço para cometer o crime. Além disso, de acordo com os documentos judiciais, a carta ameaçadora deixada no carro de polícia roubado foi impressa em uma impressora a qual Owens tinha acesso. Em 6 de dezembro de 2005, um júri unânime considerou Matthew Owens culpado pelo assassinato de Sonia Ivanov e o condenou a 99 anos de prisão. Além disso, ele foi condenado a mais 2 anos por adulteração de evidências físicas em relação ao roubo encenado do carro de patrulha. Após 34 anos, ele poderá solicitar liberdade condicional. Em 2007, o Legislativo do Alasca promulgou a Lei Sonia Ivanov, que estabelece uma pena máxima de 99 anos de prisão para policiais que cometem assassinato em primeiro grau no exercício de suas funções. E aí, o que você achou desse caso? Comenta aqui para a gente saber a sua opinião. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nada e deixe o seu like nesse vídeo que isso vai ajudar muito a gente. Até o próximo caso aqui no Crimes Reais.